Bem-vindos ao Sisterhood Podcast. Esse é o nosso espaço de escuta, cura e reconexão entre almas que sentem, que vivem intensamente e sabem que existe algo mais profundo esperando para ser lembrado. Eu sou a Paola. Eu sou a Emília. E abrimos esse ciclo para conversas reais sobre o despertar, espiritualidade com alma e as dores e delícias de ser mulher, talvez, ou uma alma encarnada no mundo de hoje. E o tema de hoje é como resgatar o feminino em tempos modernos. É isso, amiga. Isso aí, gente. Muita gente, muitas mulheres despertaram, mas ainda tem essa dificuldade de resgatar o feminino, né? Algo que foi tirado da gente há tanto tempo. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre algumas práticas, o que pode ajudar a gente a resgatar. Mas já vou falando, gente, é um trabalho contínuo, assim como tudo que faz parte desse caminho, dessa jornada. Não é que você faz uma vez só que já está tudo pronto, não. É um trabalho contínuo que a gente vai fazendo de autocuidado com a gente mesma. E bom, primeiro, quando a gente fala muito, né, do sagrado feminina, energia yin, o que que é essa energia feminina, né? Energia feminina é um estado de presença, é um estado de ser. É quando a intuição, ela sussurra antes da mente falar, quando a gente tem esse sentir profundo que não precisa de explicação, né? A gente respeita o tempo do corpo e não fica o tempo todo focado no tempo do relógio, né? A beleza ela floresce, né? Aquele magnetismo, ele floresce no silêncio, quando a gente solta o controle, entra no fluxo, quando a gente tem a capacidade de se nutrir, de gestar, não só bebês, mas projetos, de transformar. Então é muito, tem muito a ver com esse lado receptivo, o interno, o invisível que sustenta a nossa vida. Não é isso, amiga? Sim. Você vê essa. Isso é uma energia realmente de muito recebimento, de colocar ali num lugar de atrair mesmo as coisas e também é um lugar de criatividade, de cuidar não só dos outros, mas de você em primeiro lugar, porque primeiramente para você se doar, você precisa se nutrir, se cuidar. É uma energia extremamente sensível, intuitiva, criativa, e tudo isso que a Paola falou aí. Uhum. Eu acredito, daí você me fala o que que você acha, amiga, que nesses tempos modernos a gente foi ensinada a desconfiar do sentir. A gente se desconectou com o do nosso corpo, né? Então a gente sempre foi ensinada em viver a vida correndo, produzindo, competindo, escondendo às vezes as nossas vulnerabilidades, né? Então a gente aprendeu a passar o dia sem respirar, né? A gente mal respira, adicionando mil coisas na agenda, se sentir culpada da gente ter que descansar em alguns momentos, nossa, descansar, nossa, dormir, a gente começa a sentir um desconforto. Outra coisa, que é um dos processos que para mim foi assim, o de maior transformação na minha vida foi a questão com o nosso corpo. A gente aprende, a gente cresce odiando o nosso corpo, né? A gente come de qualquer jeito, Sim, sabor. A gente come não, comia, né? Quando você está desconectado do feminino, graças a Deus isso para mim já mudou. sim, Tem muita gente, por exemplo, que detesta menstruar, alunação. Menstruação eu gosto de sim, ação, né? Ter essa conexão lunar com esse período. Ou tem vergonha de dizer não, não saber criar limites, ou ficar se comparando com outras mulheres o tempo todo. Então, eu, por exemplo, fui sim. empurrada para um modelo assim, que mulher forte é o quê? Independente, bem resolvida, não depende de ninguém, e isso vai endurecendo a mulher. A mulher, ela para de ser Sim. suave, intuitiva, emocional. Eu não sei se isso aconteceu com você também. Como que foi para você? Amiga, totalmente. A gente tá numa energia muito yang ainda, né? Assim, isso precisa mudar, ainda precisa ser trabalhado e a gente mesmo vem se trabalhando isso diariamente, né? Que é a energia yang e a energia masculina, a energia de ir atrás, de lutar, de ter que fazer e acontecer. A gente tá numa sociedade muito racional.
Então se perdeu, sim, né, o sentir. Às vezes a gente ainda ouve sobre o sexto sentido de mulher é foda, alguma coisa assim. Mas foi o pouco que sobrou do que veio lá de trás. E se a gente for relembrar, lá atrás, nos tempos antigos, as mulheres eram consideradas sagradas, né? Pela sua alunação, pela capacidade de gerar um outro ser. Os homens endeusavam as mulheres, né? Pensava assim, gente, ela é como a natureza, é como a terra, ela é capaz de gerar uma outra vida. É, E elas tinham essas características de curandeira, de fazer as coisas ali com as ervas, de ajudar a comunidade. As mulheres eram realmente um destaque, né? Mas aí, como sempre, né, me vem o patriarcado, me vem. Não vou entrar tanto, mas só pra gente fazer, tipo assim, passar um pincel e a gente entender como que a gente foi perdendo isso aí. E aí veio a igreja e pensou assim: bom, elas vão dominar o mundo, porque se elas são consideradas curandeiras, né? São consideradas sagradas. Tipo, a gente precisa diminuir essas mulheres, porque elas vão se tornar perigosas, né? Ao ver tanto da igreja, enfim. E aí tudo caiu, né? Tudo foi por água abaixo, porque eles resolveram apontar que as mulheres que ou não tinham filhos, que eram só curandeiras, e que elas conseguiriam ali se regenerar, se cuidar delas mesmas, elas eram consideradas bruxas, né? E aí veio toda a caça às bruxas, a Inquisição e tudo, e a gente foi completamente diminuída, tipo, a nada. E aí, passando os tempos, vem o monte do feminismo e de tudo das mulheres quererem se colocar, deixar de ser submissa e se colocar ali num lugar de eu posso votar, eu tenho direito de trabalhar, eu também quero ter os direitos iguais aos homens. E assim, tá tudo bem a gente querer esse resgate, né? Também de ter um posicionamento, mas aí já veio com uma pegada mais masculina, de querer enfrentar com os homens, de tipo, eu também sou igual a você, eu quero me equiparar, eu quero. E ao invés de vir com uma sutileza, veio com uma carranca, com uma luta, com uma força que não é uma característica feminina. Mas de repente, lá nesse momento, elas precisaram dessa força, desse posicionamento para conseguir o nosso lugar perante a sociedade, aos outros, para a gente não ser mais submisso. Porque ainda existem algumas culturas de outros países em que a mulher não tem direito de fala, tipo assim, ela só tem que abaixar a cabeça e aceitar, e é tudo como os homens, a sociedade mandam. Então, não houve um equilíbrio, né? Aí veio com essa coisa de ter que lutar, enfim. Então, voltando ao que você me falou, se eu sinto, né, isso, essa desconexão e tudo isso, sim, é, eu venho trabalhando o resgate do meu feminino há alguns anos, mas eu ainda sinto que eu tô na energia Yang devido a coisas de matéria e de 3D que a gente ainda precisa ir em busca, por exemplo, do nosso sustento, de pagar as nossas coisas. E eu já estive num lugar de querer me posicionar em carreira e destaque, essas coisas, mas isso já foi, é uma coisa que para mim, não tô afim, não faz mais parte, não quero disputar com ninguém. Tipo, eu acho que cada um tem seu lugar ao sol e não quero entrar nessa disputa. Mas assim, para a gente entender que tem uma história por trás disso, por que que a gente está neste lugar ainda, né? Assim, porque a gente é como se a gente abaixasse as nossas armas, tudo aquilo que foi conquistado fosse por água abaixo. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio perante a isso para a gente ter o nosso lado feminino em destaque, é claro, mas a gente também ter o equilíbrio da energia yang, né? O que eu entendo, o que eu aprendo nos estudos espirituais é que a mulher, eu não sei se eu falei isso no outro episódio, mas a mulher ela tem as duas energias. A mulher por si, ela se nutre, se sustenta com a sua Uhum, Yang e a sua energia Yin, sua energia masculina e feminina. Então, de acordo com códigos de ética espiritual, assim que eu estudo, é dito que a mulher, por exemplo, ela não existe essa necessidade de gestar,
de ter filho ou de casar em si, entende? Porque ela já está Uhum. muito elevada espiritualmente nesse nível e ela consegue se nutrir. Ou às vezes ela pode até ser mãe solo em si, mas não que tem que ter um cara Sim. com ela. Mas assim, Aham. gente, duas coisas que eu queria dizer que me veio à cabeça enquanto você falava é que é muito engraçado. Eu acho que a confusão que acontece com a gente é que por exemplo, na minha geração, que eu acho que é a mesma que a sua, a gente foi criada num modelo, por exemplo, aonde o pai ou a mãe, os pais, eles te criam para Uhum. pessoas autossuficientes, empoderadas, independentes, mas dentro de casa, essa mesma pessoa que te ensinou, por exemplo, a ser desse jeito, era totalmente machista com os antepassados, entende? Ainda tem um Sim. comportamento. Então, eu digo para você que você tem que ser autossuficiente, ser independente, mas eu sou totalmente machista com a minha esposa, por exemplo. Tipo, isso acontecia Sim. com esses modelos de família da nossa geração. Então, agora Sim. passa por o processo. Eu, por exemplo, por experiência, eu vejo que desde quando eu comecei a trabalhar mais a minha energia feminina e conhecendo tantas mulheres que também estavam nessa busca, por mais que elas tivessem despertado, fizeram retiros, formações, buscaram a espiritualidade, o mundo não está pronto para esse novo modelo, de certa forma. Então, as relações ao redor não acompanham esse nosso crescimento. Então, a gente começa a se ferir, porque a gente tenta entrar no fluxo, tenta seguir esse modelo mais intuitivo, mais de confiar nesse fluxo que o programa já, como a gente conversou antes, né? Eu acredito muito que o programa Sim. pronto e é a nosso livre-arbítrio de como a gente vai lidar. Então, assim, a pessoa tenta se abrir espiritualmente, mas daí ela se decepciona, daí ela bloqueia de novo. Ou ela abre, escancara o anahata, o coração, para amar e compartilhar muito amor, porque ela está sentindo muito amor, mas daí ela se decepciona, não é correspondida, e daí fecha com medo de doer de novo. Ou ela busca a verdade, ser essa essência, encontrar o lugar dela no mundo e passa por algumas feridas de julgamento, rejeição, e daí de novo ela deixa eu voltar um pouco, porque não quer sentir, sabe? Ou medo de ser Uhum. mãe, se sentir sozinha, desamparada, porque não tem uma rede de apoio. Tem muita gente que não tem rede de apoio. Sim. Ser mãe sem uma rede de apoio é muito mais complicado, né? Ou você quer se sentir, Sim. você quer ser livre, ser quem você é na essência, mas você se sente culpada. Uhum. Isso vai atrapalhando. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela estava muito no focada nesse despertar feminino e ela teve uma decepção amorosa muito forte, muito difícil. E ela simplesmente voltou a tomar anticoncepcional, porque ela falou: o anticoncepcional me deixa anestesiada, eu não sinto os hormônios e eu consigo ficar mais na minha energia, sabe, constante, não tenho Sim. oscilação de emoção, e eu não quero ter, eu não quero sentir. Eu tô cansada de sofrer, não quero sentir. Então, é muito Sim. querido. E o que que você vai falar para uma pessoa dessa? Entende? Como que você tem que respeitar. Sim. É muito O momento, né, que ela tá passando, né? esse momento que ela tá Porque passando. só cada um vai entender ali Dela. é, como que vai ser essa cura, né? Exato. E E daí, amiga, você tinha. Ah, desculpa. imagina, não, só para concluir, quando você falou esse Uhum. negócio que a mulher ela era muito valorizada na ancestralidade, eu lembro até uma história de que as mulheres nas tribos indígenas, quando elas estão lunando no período de menstruação, elas se recolhem entre elas, é o grupo de mulheres, e elas dançam, e elas plantam, e elas cultivam esse momento Sim, que é o momento mais intuitivo delas. E que depois que termina sim, a nação, o pajé, enfim, os líderes, os homens líderes da aldeia, eles vão ter essa reunião para ouvir o que a mulher tem de insight, o que que veio, para onde ir, qual é o caminho. sim, A mulher tem essa intuição muito, e toda mulher tem, sim. é só desenvolver. Só que a gente também precisa silenciar, desacelerar para a gente conseguir ouvir a nossa intuição. Mas o porquê que eu acredito que eles ainda valorizam, né?
a intuição da mulher e tudo. Porque eles não estão conectados com esse mundo de hoje. Porque, por exemplo, antigamente as mulheres ajudavam eles até a guiar questões mesmo de tempo, enfim, de várias coisas. Só que hoje tudo tem muito fácil na internet, né? Então, não vem. Tipo, numa sociedade comum, que não é reclusa, que não tá ali naquele círculo, não vão perguntar para a mulher o que que você acha. Tipo assim, Uhum. sobre isso, entendeu? É claro, gente, existem exceções, mas falando de um modo geral, isso não acontece, né? Não. Inclusive, você tinha falado sobre comparação, é, a questão de autoimagem, tudo. Mesmo a gente. Porque, por exemplo, eu comecei a ter um computador, eu tinha 17, 18 anos, né? Então, não é igual hoje. Hoje as crianças já nascem com isso. Então, essa questão da comparação, da imagem, de você estar sempre belo, sempre. E isso entendam que isso não é sobre aparência, vaidade, essas coisas, não é sobre isso o resgate do feminino, mas é tudo um conjunto, um equilíbrio, né? É sobre emoções, é sobre cura, é sobre intuição, mas é sobre de como você se vê também. Porque como você se olha no espelho e se aquilo te agrada, se você reconhece, isso também faz parte de um autocuidado de uma nutrição. Então, se você abre as suas redes sociais e você vê aquele monte de gente, aquelas fotos, aquelas pessoas lindas, a porcentagem de comparação, aquilo ali, mesmo sem você querer, você acaba se comparando, né? Na nossa época não era tão assim, você se comparava com as pessoas que você convivia, por exemplo, né? Eu tenho problemas, eu já compartilhei isso com vocês, assim, problemas com a minha autoimagem e peso, essas coisas, desde. Eu nem sei onde, quando começou isso, mas desde a minha adolescência que eu venho me olhando e tem coisas que me incomodam. E a gente tem essa coisa da gente sempre estar achando um defeito na gente, da gente não tá satisfeito, né? E aí fica aquela briga, porque aí eu fico assim, ai, menino, mas seja gentil, porque já tem gente de fora para te apontar os dedos. E acontecem até mesmo em círculos de mulheres que a gente vê nessas publicações apontando ali defeitos. E às vezes a gente se coloca no estado de vulnerabilidade ali, aí a pessoa vai lá e aponta esses defeitos que já é uma coisa que te incomoda, né? Então, é algo que sempre tem que ser trabalhado para a gente também não deixar que cada pessoa que chegue e que aponte os que seriam defeitos, não te colocar mais para baixo e você voltar para essa concha, voltar para retroceder, né? E lembrar que desgostar da própria imagem não é culpa sua, né? Você não gostar do que você vê no espelho ou você ter uma distorção de imagem, isso não é culpa nossa. A culpa é do sistema, porque o sistema ganha dinheiro com, se você for ver no mercado, o que mais vende é produto de beleza, são tratamentos estéticos, e assim, Sim. e a gente via nas revistas que mostravam aquelas mulheres perfeitas, aquilo lá tinha Photoshop, tinha um tratamento de imagem, certo? Mas a Então, gente nem sabia disso na adolescência, não. que existia isso. Exato. E daí a gente cresce vendo a nossa mãe fazendo dieta, a nossa mãe preocupada em emagrecer, a nossa mãe falando que tá gorda, se olhando no espelho, e a gente vai reproduzindo isso sem entender o porquê, desde criança, né? Então eu já Sim. tive muita distorção de imagem desde criancinha também. Nunca estava satisfeita com o meu corpo. Eu já passei por um período da minha vida onde eu malhava quase 3 horas por dia de fazer correr muito na esteira ou correr na rua, fazer aqueles hits e daí fazer a musculação e daí fazer o hot yoga, tudo junto no mesmo dia, levar o meu corpo ao extremo, fazer muito funcional. Nunca cheguei ao CrossFit porque eu já tinha me curado quando começou a fazer o boom do CrossFit, mas os outros tipos de exercício, muito. Eu já fiz dieta
de pesar quase 49 quilos e daí ficar com medo de comer, comer transtornado. Eu já tive ortorexia, com aquela coisa de você ser saudável demais. Eu já passei por todos esses processos. Então, o que me ajudou, não é à toa que que eu entrei para esse Health Coach, né, essa certificação de nutrição Uhum, integrativa holística para trabalhar com isso, porque eu era obcecada por isso. E eu fui entendendo que as minhas escolhas alimentares estavam muito mais relacionadas com o emocional e com por eu não conseguir despertar esse feminino, porque eu estava totalmente sim. conectada com o feminino. E então, assim, a culpa não é nossa. A gente aprende que tem que ser assim. E existe um caminho para você se curar dessas distorções. Eu lembro que eu me olhava no espelho umas 3, 4 vezes ao dia, eu ficava me medindo no espelho, encolhendo a barriga. Eu já fiz cirurgia de redução de seio, porque ele era muito grande mesmo, mas assim, eu me Uhum, mal, por quê? Porque daí vinham pessoas, uns homens mais velhos que vinham me assediar, sabe? E eu tinha muito medo uhum, sei lá, ser abusada, essas coisas. Então, assim, você entra numas piras que você quer fechar o seu feminino, porque você escancara o seu sim. feminino, tem medo de abuso, Aí vem as críticas, sim, tem as críticas. Então, é normal a gente querer se fechar na sociedade que a gente vive. sim. Mas há uma possibilidade de você encontrar esse equilíbrio. Então, assim, o que me curou com essa distorção de imagem do meu corpo foi o Tantra. Foi despertar Aham, a energia Kundalini na maior potência. Por isso que eu trabalho com isso hoje, porque foi o que me mudou. Hoje em dia, eu não tô nem aí que eu tenho celulite. Hoje em dia, eu não tô nem aí uhum, meio flácida e que tem dias que eu tô com a barriga mais cheia, tem dias que eu não sei o quê. Só de eu parar de pôr atenção nisso, eu naturalmente voltei pro meu corpo mais magro do jeito que era, entende? E hoje eu me permito comer o que sim, eu tenho vontade, ao mesmo tempo tendo, claro, eu ia falar of course, é claro que com equilíbrio, mas assim, tudo sim, veio por quê? Porque eu passei por esse processo tântrico, que é despertar a energia feminina no corpo, entende? sim. Estou dizendo que todo mundo tem que fazer terapia ou que tem que ir para esse lado. Eu acho que existem outras formas de você adicionar Uhum, despertar esse feminino. Mas para mim foi o que funcionou muito bem, sabe? Nesse caminho. E a gente, com o tempo, é o que eu disse, em relação ao corpo, eu já resolvi, mas existem outros elementos do feminino que para mim ainda é um desafio. Por exemplo, fazer as coisas no tempo do meu corpo e não no tempo do relógio. Simplesmente sim. eu Se dando permitir descansar, que você sempre tá. sempre fazendo coisa, sempre criando coisa, e não sentir que eu tô perdendo alguma coisa de estar descansando. Existem outros elementos do feminino que eu também estou em processo, é que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Uhum. Porque a gente está se trabalhando, a gente ainda está cuidando disso, né? Olhando para isso. Não é, a gente pensar também, porque a gente estaria se cobrando muito de que, despertei, estou cuidando de mim, agora vai estar tudo 100%. Não é. Não, Porque dias ou outro vão ter coisas acontecendo. E para além disso, tem toda a questão de hormônios do corpo feminino. Né, que a gente tem todos os ciclos ali, que é o ciclo da ovulação e tudo. Então, o nosso corpo também ele tá ali é, ele é cíclico, né? Então ele está o tempo todo se movimentando e isso reflete na gente. Só que a gente não entende porque está dentro. E aí, às vezes, as coisas estão acontecendo no físico, estão acontecendo fora, a gente não consegue similarizar uma coisa com a outra, né? Interligar. Entender que isso tem a ver com aquilo. Então, é algo que a gente vai aprendendo a olhar mesmo, né? Eu tenho aprendido muito que todas as vezes, ao invés de quando eu tô no espelho, eu me olhando, ao invés de falar assim, ai, meu, você tá feia, ai, você tá gorda, alguma coisa, falar o contrário. uhum. Você falar palavras, tipo, gentis com você mesmo. Nossa, como você tá bonita. Às vezes você nem pode estar se sentindo 100%, mas o poder daquilo e a gente aprender a se tratar com mais gentileza, né? Ai, você tá bonita. Ai, olha algo que você gosta. Ai, hoje seu cabelo tá bonito. Tipo, e não é só sobre aparência, é como isso reflete em como a gente se sente, né, com a gente mesmo. A autoestima é um estado é uma sensação, né? Você se sentir bem aonde você está. Sim.
E isso que você falou é incrível, porque você está honrando a história do seu corpo. O seu corpo ele tem uma história, o seu corpo ele está contando uma história. Então, por exemplo, eu tenho uma cicatriz embaixo no seio por conta da minha cirurgia. Eu não vou ficar olhando Sim, e falando, nossa, tem mulheres que têm peitos lindos e olha o meu que tem essa uhum, cicatriz. Meu, eu amo a minha cicatriz, ela honra a minha história, um período da minha vida onde eu tive que fazer, fiz um procedimento e tá tudo bem, sabe? Ou, nossa, sim, olha o meu pé e aqui o formato dele, olha, honra a história do meu pé, o pé da minha avó era assim. Olha que legal o formato desse meu pé honra a história com a minha avó. sim, Olha a marquinha que eu tenho parecida, nossa, meus olhos, nossa, parecido com o olho do meu pai ou da minha mãe. Você está sim, honrando a sua ancestralidade no seu corpo. E não estou dizendo, sim. tô com um corpo que eu tô insatisfeita, então eu tenho que aceitar o jeito que tá. Não, tá tudo bem você querer mudar seu corpo também, sabe? Não Uhum, é questão, despertei o feminino, não posso fazer nada. Não, eu sim. quero fazer uma Até a questão de procedimentos mesmo. Se vai sim, te fazer sentir melhor, tá tudo bem, gente. Ok. Se você quer mudar o seu cabelo, quer fazer alguma coisa de estética no rosto, alguma coisa. Se você acha que isso vai te ajudar, ok. Mas o que a gente vê muitas vezes é que essa busca ela fica incessante. Porque mesmo a pessoa quer. tendo mil procedimentos, ela. Nunca tá satisfeito. Uhum. Mas por quê? Porque é interno. É É, algo que precisa trabalhar que não tá no externo. O externo, tipo assim, é o que a gente vê, né? O que as outras pessoas veem. Mas se você estiver bem, se você estiver curando internamente, eu acho que fica mais fácil você se aceitar. E eu falo muito pra mim mesmo, que eu sou muito mais do que o meu corpo. Eu sou muito mais que isso. Tipo, eu sei que por dentro eu venho me trabalhando, que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma boa amiga, que poxa, tipo, eu tento ser o meu melhor. Então, eu sou muito mais do que eu vejo, do que as outras pessoas veem, né? Não quer dizer que eu deixo de me cuidar, não. É igual você falou a questão de alimentação, né? Eu ainda como muito doce. E eu vi uma vez um médico desses que são integrativos que falava que uma pessoa que consome muito doce, ela tá buscando suprir algo emocional ali, que não foi curado ainda. Ela sente que a vida tá amarga e ela quer trazer o doce para a vida dela. Então, assim, em algum momento algo não foi curado, tem algo ali dentro que ela sente que o doce vai suprir essa falta. Então, é, é muito maior do que a gente imagina, é muito mais profundo. E a questão da aparência, essas coisas, se a gente for ver nos livros retratos de quem eram consideradas deusas antigamente, o corpo dela é totalmente diferente do que a gente vê como perfeito hoje. Tipo, é um corpo normal. É um exato. corpo, tipo, né, que tem uma gordurinha ali, que tem outra aqui, não tem nada de perfeito. E elas eram consideradas deusas, maravilhosas, né? Em algum momento isso se perdeu. E a Não autoestima, vamos nem entrar, não, é não isso. vamos nem entrar lá onde, né? O modelo de corpo perfeito, ele vai mudando de acordo com o interesse Sim, né? Então o corpo ele também vai mudando igual como se fosse uma roupa, a tendência da roupa tal. Então agora a sim. tendência é ter A boca, gente vem acompanhando isso, né, na internet. agora tem Porque, boca dente de lente. A sim, sobrancelha tá mais fina de novo, não é mais sobrancelha grossa. sim, toda hora algo novo. Não dá para acompanhar. Não dá? Não dá, porque assim, e se a gente for falar de corpo, em alguns anos atrás, o corpo magérrimo era em alta, aí depois resolveram que não. Que aí tem que ter, tipo, bastante bunda, tem que ser um corpo mais encorpado mesmo. Aí agora, nos últimos meses, aí é a magreza de novo. E É. aí dispara o quê? Toda aquela busca pela magreza. Porque não dá nem para acompanhar. E outra, Então a gente precisa estar. né? Então, assim, uma cultura de um país, tipo, um país ainda vê um corpo mais magrinho, aprecia mais. Sim, Em outro país.
é um outro tipo de corpo. Então, por exemplo, Sim, eu que morei em Israel por um tempo, as israelenses, elas têm que ser super magras com bastante peito. E assim, tem a curva, mas ainda assim é o peito ali que chama atenção. No Brasil, se você, eu não sei se é para todos os gostos, mas o que eu vejo é um corpo mais encorpadão, aquele corpo de musculação, sim, é mais musculoso, aham, com a perna gigante. Então, assim, em cada um, cada povo e cada turma também, né? Tem a galera que, sim, sei lá, da musculação, vai ver o modelo que acha mais bonito, tem uma galera que é mais do yoga, que vai achar que é um corpo mais sequinho, não sei, mas cada grupo vai ver um sim. jeito. E é por isso que a gente tem que fechar com a gente mesmo. Independente de onde você estiver, em qual cultura, em qual país, tipo assim, fechar com você mesmo, porque você não vai conseguir se adaptar a todos os locais, a todos os corpos, a todos os gostos. Então, você tem que fechar com você mesmo, Tem que fechar com né? a autoestima, ela é um estado, uma sensação, um estado de consciência. Você sente essa estima por você, você se valoriza pelo que você é, como você está, independente do tamanho do seu corpo, independente da sua cor, independente da sua raça, independente da sua situação financeira. Porque a gente também Sim, é abalado na nossa autoestima quando a gente acha que a nossa vida é o status que a gente está naquele momento, mas a vida é uma roda gigante. Como que você sustenta a sua autoestima e o valor que você tem ganhando X ou ganhando Y ou não ganhando zero? Como que você consegue ainda sustentar o valor, o poder que tem dentro de você? Isso é uma energia sim, feminina bem cuidada, né? E essa energia feminina sim, é a energia vital, sexual, criativa, é a energia vital, de força da vida, é a energia Kundalini, é tudo a mesma coisa, são simbologias para falar o quê? Energia de vida. E quando você sim, desperta essa energia de vida e você consegue sustentá-la, fica muito mais fácil para você, por exemplo, cozinhar ouvindo uma música conectada com sentidos, escolher uma roupa com intenção e prazer, tomar um banho com óleos essenciais, com o cheiro que você gosta, numa meditação, fazer um yoga, sei lá, fazer uma caminhada curtindo a natureza, sabe? Com mais presença. Presença é o feminino, né? Comer alimentos que te sim. nutrem com presença. Uma coisa que eu ia falar que você falou do açúcar, que a gente sabe que é altamente viciante, né? E a gente também não tem culpa, Uhum, mais a gente consome mais a gente quer. Uma das coisas que me ajudou demais nesse processo de conexão com o feminino foi desfrutar em tomar cacau cerimonial. Cacau, para mim, é uma das coisas que mais me ajuda, sabe, no momento de oscilação TPM, que ali a gente tem vontade de aham, gordurosa, doce. Cacau me ajuda muito, muito. Eu sinto assim que me traz essa nutrição para o coração. E eu sempre brinco. sim. Aquele aconchego, né? Uhum. E eu sempre brinco na hora de fazer o cacau. Eu compro uma barra de cacau 100%, não necessariamente essas barras gigantes de cacau cerimonial que o pessoal vende. Aham, Às vezes eu compro uma barrinha de 100%, mas a barrinha de normal, de 150 gramas. aham, Pego um quadradinho, coloco, derreto num pouquinho de água, bato, põe um pouquinho de leite vegetal. Às vezes eu adoço com açúcar de coco, às vezes eu adoço com mel, às vezes eu não adoço, às vezes eu coloco um pouco de espirulina junto, porque espirulina é um super alimento que eu acho que vai muito para o nosso Anahata Chakra. Às vezes eu coloco aham, um de essência de rosas. Enfim, eu vou brincando, sabe? Às vezes eu coloco até um pouquinho de proteína sim. para dar uma encorpada, porque às vezes eu tô com mais fome, mas isso me ajuda muito nessa nutrição do coração, é buscar alimentos que nutrem realmente o coração, né? Sim. E amiga, tudo isso geralmente atividades manuais, elas ajudam muito a gente estar nesse estado de presença que a gente tem falado, né? Então, até porque se a gente for ver o artesanato, tudo isso, a cozinha mesmo, né, propriamente dita, tudo isso que é feito com as mãos, né, traz essa conexão do feminino. E hoje o que acontece? A gente se colocou nesse mercado de trabalho, que seja em escritórios, enfim,
a gente se afastou disso. A gente está lidando muito mais com máquina, com papel, com não sei o quê, que são coisas, tipo, mais frias, que não tem essa conexão com a natureza em si, e só vem nos afastando. Então, assim, às vezes a gente acha que para resgatar o feminino precisa de grandes rituais, ferramentas, isso e aquilo, mas são coisas simples que a gente não percebe. É É o você pensa, né? Sim, é você estar ali cozinhando, fazendo algo que você gosta, que seja uma sobremesa ou que seja um almoço, você tá ali com cuidado, fazendo aquilo, sentindo, né? Aquilo. Se você tá num parque, tá num lugar, você tá ali se conectando naquele momento, desacelerando, permitindo você simplesmente aliviar, tirar aquele fardo. E a Uhum. gente não tá falando aqui que você tem que largar o seu emprego, sair desse mundo para viver só, ai, só no flow, só no feminino. Não é isso. É saber trazer esse equilíbrio para você ser gentil com você, com o seu corpo, cuidar de você, ter essa atenção. Eu não imagino como é para mulheres que têm filhos, eu acho que, né, assim, é muito mais complicado, muito mais difícil, porque elas abrem mão ali do espaço delas e de grande parte da vida para cuidar de um outro ser. Mas muitas das vezes elas esquecem delas, né? Eu tenho isso muito na minha vida, porque a minha mãe ela separou do meu pai, eu tinha 9 anos e os meus irmãos eles tinham 3. Então, ela simplesmente ela teve que ativar ali o modo tipo guerreira, né? E atrás trabalhar, minha mãe trabalhava, a gente nem via minha mãe. Ela trabalhava até 10 horas da noite, trabalhava pro final de semana, fazia plantão para conseguir cuidar de nós três. E isso antigamente, tipo assim, há anos e anos atrás, que nem tinha o custo de vida que é hoje, mas ela trabalhava tanto porque ela precisava de sustentar, que ela simplesmente ela foi se ofuscando, né, disso. E só depois que a gente já estava mais velho, que aí as coisas mudaram, é que ela pôde dar essa desacelerada, né? Tipo, mesmo assim ela gostava sempre de estar em movimento, mas ela precisou neste momento se ofuscar, esquecer dela para cuidar dos filhos. E isso acontece muito, e principalmente com mães solos, né? Sim. E que não tem uma rede de apoio, assim. A gente morava com a minha avó, mas enfim, é, não tinha essa rede de apoio que permitia a minha mãe desacelerar, né? E isso acontece muito. Tem mulheres que ainda têm, tipo, apoio de família, do marido mesmo, que elas conseguem tirar um tempo. Gente, é muito importante isso, porque a gente entra num estado de exaustão. A gente precisa entender que a energia, o corpo feminino é diferente do masculino. Então, chega um momento que você entra em exaustão, em burnout. E assim, acaba de repente até enfraquecendo relações, você ficando extremamente irritado, insatisfeita com a vida, mas porque você não tá tendo um tempo para você, não tá tendo um tempo para desacelerar, para relaxar, para cuidar e olhar de você. Então, é como se a vida, como se toda essa situação ficasse muito mais difícil, justamente por não estar tendo tempo para essas pausas, para esse cuidado, né? E para quem não tem rede de apoio, para quem está passando por um processo que é tudo temporário, a gente sabe, né? Passar por respeitar esse tempo, esse processo, né? Onde você não tem tempo, mas como nesse turbilhão você consegue pausar em alguns momentos e respirar, né? Como que você consegue se nutrir, Sim, mesmo sem a rede de apoio, mas tomar um banho respirando com um pouquinho mais de consciência sim. ou acordar com um pouco mais de calma, ou acordou, sei lá, para quem acabou de ter, né, criança que tem que acordar para nutrir, né, amamentar, mas assim, como que eu consigo respirar dentro do estado de presença, ou como que eu consigo dormir com pouca luz, como que eu consigo fazer o Sim, ritual do chá, tomar um chá, pega um chazinho, sente o cheiro, nossa, esse cheiro de sálvia, lavanda, tô sentindo sim, beber com consciência, isso é ativar a energia feminina, né? É, sim, respirar profundo antes de agir, procurar círculos de mulheres, né? Porque a gente sabe que ter uma comunidade reduz o estresse e a ansiedade, porque daí você consegue trocar, entender que outras mulheres sim, estão passando por situações parecidas ou já passaram, então falar sem julgamento ativa esse nervoso, esse sistema nervoso, né, parasimpático, que é uma cura. Tudo isso sim, feminino é muito sobre o coletivo, não é sobre o estar sozinho. sim.
E o que eu vejo muito nesse momento é o que está acontecendo. A mulher, às vezes, ela consegue ativar mais o seu feminino, mas às vezes ela está acompanhada, está namorando com, enfim, está com um homem, e o homem ele não consegue acompanhar. Porque o parceiro ele continua naquele modo tóxico masculino, dos ciúmes, do controle, da pornografia, ou não tem maturidade emocional para lidar com as coisas, e o homem ele tinha que ter uma maturidade emocional mais firme, né? Mais yang, segurar o tranco. Isso eu não estou falando Uhum. de uma forma conservadora, entende? O homem ele pode também ter Uhum. um, mas para equilibrar a relação, se eu tô yin, o cara tem que estar yang. Não adianta o cara estar yin junto comigo, entendeu? E daí Mas começa. muita gente, muitas vezes tá invertido, né? É a mulher no yang e o homem no yin. Tá acontecendo muito isso. Acontecendo. Mas assim, daí eu tenho até algumas alunas que falam, ai, mas como que eu vou fazer? Porque assim, porque eu tenho um encontro aqui no Brasil que chama Resgate Feminino, que eu faço de tempos em tempos. Aham. Daí as mulheres elas vão, elas despertam a energia, entende, aprende e tal. E daí eu falo assim, mas como é que eu levo isso para casa? E assim eu falo, simplesmente segura a energia. Você vai segurar. Ah, mas se eu não fizer, ele não vai fazer. Então, assim, falar para o esposo, um exemplo de uma aluna minha. Ah, é porque eu falo para o meu esposo Sim, que queimou a lâmpada. E daí ele fala: ah, tá, eu vou sim. trocar. E daí ela fala: passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, ele não trocou a lâmpada. Então, o que que ela faz? Ela pega a Ela cadeira, vai pronto. ela vai lá e troca. Isso é totalmente yang. Deixa que eu vou resolver. Sim, Então, assim, é um processo e pode ser lento mesmo. sim, Porque se o cara foi condicionado a ser filhinho da mamãe, filhinho da vovó, ou que aprendeu que é a esposa, é ela que vai fazer tudo, ela tá, já vem essa energia yang, eu faço. Se já tá assim, se é um processo de anos, para essa pessoa descondicionar, sim. vai demorar. Então, é ter uma Vai. paciência que com o tempo vai equilibrando, desde que você consiga sustentar mais momentozinhos na sua vida. Então, ainda assim, Sim. trabalhar fora, você tem que pôr dinheiro em casa para você ter a sua estabilidade, a sua independência financeira, que eu acho importantíssimo como mulher ser Uhum. financeiramente, mas ao mesmo tempo, quando eu chego em casa, eu quero ser cuidada. Eu posso trabalhar, fazer as coisas, estar naquela correria yang, de certa forma, mas chegando em casa, eu quero tirar o meu terninho e eu quero estar, entendendo? Eu quero receber. Eu quero isso que é o Sim. E não ter que continuar com essa pose de guerreira também em casa, né? dentro de casa também. Como que você equilibra essa energia, né? Esperando e quando você Sim. cria os limites. Quando você começa a criar os limites, as coisas começam a mudar. Porque não adianta nada você achar ruim, reclamar e você também não mudar o seu comportamento. É criar os limites Sim. em alguns momentos e você sabe quais são no dia a dia, Sim. né? Não adianta só você ficar apontando o dedo. Você não fez assim, você fez assim. Isso aqui é totalmente yang, né? Apontar o dedo. Você não está fazendo. Não, assim, eu Sim. estou me sentindo sobrecarregada. Eu estou me sentindo de tal jeito. Você começa a trazer para o sentir. Sentir ainda. Sim. Estou sentindo assim. É Isso. mudar a abordagem, né? Ao Exato. invés de pressa de briga e de apontar e tal, é tentar de uma maneira mais gentil, igual você falou, né? Falar com sentimento, né? Uhum. O jeito de falar, olha, será que você pode fazer isso dessa forma, né? Eu tô cansada, né? Você pode me ajudar a trazer um outro tipo de abordagem, né? E não continuar nessa de luta, de briga, porque senão não vai acabar. Não vai. Vai ficar sempre assim, fica essa coisa, né, de armado, de você sempre estar naquela posição, naquela armadura, Uhum. de não baixar a guarda, né? Isso, e você assim, você está plantando essas sementes em que algum momento vai florescer. As coisas não florescem no mesmo momento que você planta a semente. Você precisa de um pouco de tempo para esperar, né? E também, às vezes, nem Sim, é a pessoa que você tá, né? Você tá lá, às vezes a pessoa, você indo para o in, a pessoa até vai embora. E tá tudo bem, abrindo sim,
uma outra pessoa chegar e tratar você do jeito que você merece, sabe? Então, assim, Sim. comunicação feminina, eu sinto que isso me machuca. Eu gostaria que a gente fizesse tal coisa juntos e não, você tem que mudar, você tá errado. Aham, Aprendeu a ser assim, né? Uma das coisas que eu sim. falo que eu, por mais que diga que a raiva vem essa coisa do yang, mas eu acho que a raiva também pode ser um gatilho feminino, no sentido assim, ultrapassei os meus limites. Se a raiva chegou, se você tá com raiva, não é para se sentir culpada que tá sentindo raiva. A mulher, ela pode Uhum, sentir raiva, porque também tem muita coisa. "Shh, fica quieta, shh, não fala, shh, tá sim. Você não pode reclamar, você não pode ter raiva, tipo, você tem que ser o papelzinho ali de, tipo, de submissa mesmo, né? não é pra ser submissa, não. E não é ser submissa. Eu lembro, nossa, as mulheres israelenses. Eu lembro assim que a minha ex-sogra Sabrina ela vinha, colocava a Ioni na mesa. Ioni é o nome em sânscrito, né, da nossa genital feminina. Mas assim, ela Aham, colocava a Ioni na mesa, entendeu? A pepeca dela lá na mesa, tipo assim, minha vagina na mesa, entendeu? De assim, é isso aqui. Vai ser desse jeito. sim, Sabe? Não, você está passando aqui a linha. Como que você consegue criar esse limite? Isso também é feminino. Não, daqui não sim, dá. Assim, eu não quero ser tratado desse jeito. Você está me machucando falando comigo dessa forma e eu não permito mais assim. E isso tem que vir desde o início, né? sim. E, amiga, é por isso que é tão importante esse trabalho da autoestima, do amor próprio, do autocuidado, porque não é só sobre, tipo, beleza, aparência, essas coisas, não, porque muita gente confunde autoestima com isso. Mas isso te dá um empoderamento, um posicionamento que você sabe qual é o seu lugar. E isso é em todos os lugares. Se você tem autoestima no trabalho, em relacionamento, em família, em amigos, você vai saber o seu valor, do que você é capaz. Porque, ao contrário disso, se você não tem autoestima nem nada, você se sente inferior, para baixo. E aí, tudo que falam, tudo que faz com você, você só vai aceitando e vai só se diminuindo. E quando você está nesse estado de você sabe o seu valor, porque você trabalhou isso, você sabe quem você é, de onde você veio, e aí você tem essa autoestima, amor próprio, poder pessoal, tudo isso, você consegue se posicionar e mostrar o seu valor ao outro, para você impor esse respeito também, né? Assim, igual você falou, não passa dessa linha, tipo, passou disso, você tá, é, tipo, tá me machucando, tá me ferindo e tudo. Então, é muito importante para várias áreas da nossa vida, para a gente se posicionar e saber e colocar limites do outro até onde ele pode ir. Também para não te detonar e te colocar para baixo. Porque quando você não tem uma autoestima, quando você não sabe o seu valor, a pessoa pode fazer o que quiser com você, porque você permite que ela faça. E sim, a gente permite que as pessoas façam as coisas com a gente. Porque se você não dá permissão, ela não vai passar da linha, ela não vai passar dos limites, porque você não permitiu, entendeu? Então, muitas das vezes, inconscientemente, por não se posicionar, a gente deixa que as pessoas passem dos limites com a gente. E isso acontece, e isso também, lembrando, isso não, se você se vê nessa situação em que a gente está trazendo esses recortes da vida, a culpa não é da mulher em si, é porque provavelmente você veio repetindo, vendo o seu pai tratando a sua mãe assim, você se acostumou com um tipo de sistema no relacionamento lá na sua infância, às vezes por quem Sim. você foi criado, às vezes nem foi pai e mãe, às vezes, enfim, sua tia, o jeito que com quem você cresceu, você foi entender Uhum. que aquilo era amor, que aquilo era relacionamento. Então, se tinha muita agressão, se tinha muita violência verbal, psicológica, o que tivesse lá, que a maioria. Imagina, se o Brasil é o país número 2 em pedofilia no mundo, imagina em abuso, né? De outros tipos de Sim. abuso. Então, assim, se o país, se a maioria das pessoas passaram por isso, é natural, né? Por isso que precisa de muita terapia. Então, é natural Sim. você reproduzir isso quando você está adulto, achando Inconscientemente, né? simplesmente você normaliza algumas coisas que não deveria normalizar. Aí vem a importância Sim. de terapia, de ciclo de mulheres, para você leituras sobre o assunto. Então, mesmo que você seja uma pessoa que tem um posicionamento, vamos dizer, mais conservador na vida, assim.
ainda assim se abra, não é para ser uma feminista louca, queimar o sutiã, não é isso, mas Uhum. assim, aonde isso aqui eu preciso aprender porque eu tô me machucando e eu nem sei o porquê, né? Porque se você corta desde o início esse tipo de situação, isso é até você às vezes abuso com você mesma, às vezes você se olha no espelho e fala coisas para você que você não falaria para sua melhor amiga. E você tá lá se distratando. Porque com a gente faz isso, né? Uhum. Amiga, tem uma. Parece uma coisa assim meio boba que eu falo, mas é aquela frase, né? Que Jesus falava que para você amar o outro como você ama a si mesmo, né? Que tem Exato. nos mandamentos. Como que, tipo, ele fala isso, ame os outros como você ama a si mesmo. Nem sei se é a frase correta, porque eu não entendo muito de Bíblia, enfim. Mas, primeiro, amar a gente, cuidar da gente. E igual Exato. você falou, às vezes a gente não tem coragem de criticar. Eu sou essa pessoa, tipo assim, não é que eu vou falar, ah, você tá ali, não sei o quê, mas eu não saio criticando as pessoas. Não Uhum. saio apontando os erros, coisas que eu não acho. Tipo, achei, guardei pra mim, pronto, é aquilo. Agora, pra gente, a gente é a primeira a apontar os que seriam defeitos e nem são defeitos. É, porque Que a assim, gente vem com esse olhar maldoso, né? E muitas ferramentas, amiga, muitas terapias falam que isso pode vir não só da infância, mas até mesmo desde quando você estava no útero da sua mãe. Se ela sofreu abuso, se ela passou por discussões, tipo, se teve uma gravidez ali conturbada, aquilo já começa a refletir ali. Então, até que a gente vai se trabalhando, descobrindo, indo atrás de terapias, isso são anos, né, que a gente vai. Porque, igual a gente falou, a gente tá nesse caminho, esse tempo a gente vai se trabalhando, você melhorou muito, eu também sei que eu melhorei, mas ainda tem muita coisa pra gente se olhar, pra gente se curar. Porque é conforme a gente vai vivendo e vai aparecendo, né? Ainda tem exatamente, muita coisa. exatamente. É, eu acho que para fechar é lembrar que resgatar o feminino não é tendência, não é moda, é realmente esse retorno à essência, porque está insustentável, a gente está vendo com tanta coisa acontecendo no mundo. E é dizer realmente um basta para esse sistema que está adoecendo todo. Sim. É dizer um sim para nossa alma, para o nosso espírito que está querendo florescer, né? E assim, a gente não precisa ser Uhum. perfeita, a gente só precisa ser verdadeira, né? Tá alinhado com a nossa verdade. E ter autoestima é você conseguir alinhar com o que você é, ocupar o seu espaço no mundo. E para você que está assistindo Sim. a gente está aqui junto com você, caminhando com você Sim. nesse resgate. E, lembrei de uma coisa. Eu tenho até uma aula falando sobre o sagrado feminino ferido, com várias dicas. Eu vou deixar o link abaixo aí no YouTube para vocês, para quem quiser. Uhum. E tem as mentorias também online, onde eu trago bastante trabalho com o feminino, aulas individualizadas. Sim. Aí no site também tem várias aulas lá que você pode assistir e se nutrir, né, desse assunto. Sim, amiga, inclusive as práticas de yoga, elas também ajudam muito nessa reconexão, né? Porque você tá ali em contato, em observação, né? Num estado de presença, que é o que a gente tanto fala, com o corpo. Então a yoga, ela traz isso também, né? Ajuda também nesse resgate, né? E eu falo que yoga é um portal de entrada, né? Que quando você começa por uma hora no seu dia, parar, respirar, prestar atenção no seu corpo, o corpo ele vai te dando sinais. E para mim foi a Aham, o yoga, com certeza, até chegar em todos os outros elementos. Porque sim. às vezes você assiste uma aula, você faz uma terapia e tal, mas se o corpo não está desperto e integrado, vai entrar e sair, você não vai conectar. Daí passa um tempo. Uhum. Daí você decide, eu vou ler. Por exemplo, o livro que todo mundo lê, Mulheres que Correm com os Lobos. Aham, Se você não está muito no seu rolê desperto, né, trabalhando o corpo, trabalhando sim. integrada, você vai ler um livro super denso que você não vai entender direito, um livro enorme. A partir do momento que você começa a abrir os olhos, você vai ler o livro de uma outra forma, é uma outra conexão. E às vezes nem era o momento também, né? Porque você precisava despertar para outras coisas. Acontece muito isso, amiga. De livros que às vezes em um momento a gente lê, naquele momento você não entendeu nada, e passa um tempo, quando você volta a ler, começa as fichas a caírem. Assim como filmes e outras coisas, né? Às vezes não era o momento também, você precisava trabalhar outras coisas para você chegar a isso, né? E eu Total. queria falar aqui.
Rapidinho, antes da gente finalizar, de algumas práticas mesmo ritualísticas que isso pode, né, auxiliar. Não quer dizer que isso vai fazer milagre, porque é todo um trabalho interno que a gente precisa fazer, mas que eu, nessa área, nesse caminho da magia que eu venho trabalhando há tanto tempo, que vem me ajudado, né? Antes de a gente adentrar um pouco na magia, rituais práticos que podem ajudar. O que te dá prazer? É fazer uma unha, é arrumar o cabelo, é ir num spa. São coisas assim que às vezes a gente nem liga assim, mas tirar um dia para você fazer isso. Ah, eu gosto de fazer as minhas unhas, vou fazer. Ah, eu quero comprar uma roupa, alguma coisa assim. Gente, eu não quero dizer que o consumismo, essa prática, nossa, isso vai te suprir, mas isso é um cuidado, é algo que ele, né, faz. Minha mãe, como uma boa libriana, ela não ia no mercado sem passar um batom. E ela falava pra mim: ai, Emília, você não passa um batom, não passo nada nessa boca branca a vida inteira. Eu escutei isso. Então, assim, Mas também, antes. batonzinho, ó. Nossa, a minha continua branca. Mas, assim, ela passava lápis pra ir no açougue, qualquer coisa, assim, ela gostava de se cuidar. Então, assim, o que te dá prazer? Porque, gente, quando a gente se vê bem, quando a gente. Alguma coisa, um brinquinho, alguma coisa ali, te dá um toque que você já se sente melhor, né? Então, são práticas que parecem bobas, mas que fazem sentido, porque às vezes a gente chega num momento, e eu acredito, no momento da pandemia, foi um momento que eu me despido. Não sei se é essa palavra, mas assim, que eu me vi totalmente descuidada, porque você não saía de casa, né? Então, você não maquiava, você não cuidava do seu cabelo. Eu tinha progressivo, nem acabou o progressivo, porque eu não ia em salão. Você não usava um brinco, você não fazia nada, só ficava com roupa de dentro de casa. E eu lembro até que a Ana Léo, às vezes, ela falou uma vez disso, que na pandemia a gente meio que se descuidou, que a gente meio que se largou mesmo, né? E foi aos poucos que a gente foi trabalhando esse cuidado de novo, assim. Porque você não saía de casa, você ficava ali de qualquer jeito, né? E agora eu gosto muito de práticas, eu acho que você também faz, amiga, que são banhos, né? Eu gosto muito de usar ervas, óleos essenciais. Isso é algo assim que eu não abro mão e que eu gosto muito. E tem ervas e flores específicas que trabalham essa energia de autoconfiança, poder pessoal, autoestima, amor próprio. A gente, quando estuda sobre as ervas e flores, o significado, as propriedades delas, são muito mais além do que a gente imagina, né? Porque às vezes as pessoas, quando não entendem, acham que é só uma flor, que é só uma erva. E não, elas têm muito significado. Eu fiz uma mesa com uma amiga que ela faz mesa de Afrodite, e saiu até um ritual para eu fazer, que era toda sexta-feira de eu fazer, tipo como se fosse não era um esfoliante, mas era para fazer com mel, óleo essencial e rosas, né? Na energia de Afrodite. E se passar no rosto toda sexta-feira. E isso era um ritual que me conectava com aquela mesa ali que eu fiz, né? Então, assim, tem isso, tem perfumes que a gente pode fazer também. Ervas, eu vou falar aqui algumas para vocês, como hibisco, jasmim, rosas vermelhas, canela, cravo. Eu fico olhando aqui para ver se eu lembro. São muitas que a gente traz, que pode trabalhar essa energia. Fazer um banho ali numa sexta-feira com a energia de Vênus, né? E consagrar, oferecer essa energia para o resgate do seu feminino, para trazer isso, trazer flores para casa, cuidar da sua casa, porque também é uma energia feminina. Ai, quero trocar a cortina, quero comprar uma coxa nova, trazer uma planta para dentro de casa, porque o nosso ambiente, ele também faz parte disso. Então, tudo isso, às vezes gestos pequenos que a gente não imagina, mas isso reflete, né, no nosso dia a dia e a gente vai transformando essa energia e fazendo a gente se conectar mais e ter essa vontade de conectar, reconectar e resgatar esse nosso feminino, né? Bom, vamos tirar uma cartinha para. Ai, vamos. Você vai tirar qual hoje? Ah, eu ia tirar uma. Amiga. Sim, eu tô gostando desse alma selvagem. Ah, tá. É um oráculo Eu só. Você gosto. tirar, quer tirar também? Amiga, eu tenho aqui, eu acho que ele é bem feminino, que eu acredite na sua magia. Ele tem umas cartinhas que ele vem com uns tapas, assim, às vezes, sabe? No episódio passado eu tirei, eu vou deixar para você tirar nesse. Pode ser? Tá, então não pode. Eu gosto desse aqui.
as imagens, as fotos, às vezes parece que é uma coisa que nem é tão assim. Quando você vai ler, é um tapa. Eu adoro esse oráculo. Não sei se você conhece, que é esse daqui. O, Ai, que lindo! ele é o Acredite na Sua Própria Magia. Eu adoro esse oráculo. Então vamos lá. Uma carta para esse momento, para essas mulheres lindas que estão ouvindo. Espada. Ai, meu Deus. Faça a mudança. Vamos ver a mensagem. Mensagem 7. Há uma grande mudança de vida sobre a qual você vem pensando já há algum tempo. Este é o sinal de que você precisa para acreditar nos seus instintos e dar o salto. Quer você esteja pensando em cortar um cabelo ou encontrar um trabalho que seja mais adequado, faça isso e faça isso com confiança. E é isso. Maravilhoso! Ah, Ó, eu adoro esse oráculo. mudar o cabelo, Emi? Hã? Tá pensando em mudar o cabelo? Eu não. Amiga, meu cabelo é o mesmo desde sempre, amiga. Eu não pinto, eu não faço mais nada nele. Eu amo meu cabelo do jeito que tá também. Não, não quero, tô bem aqui. Bom, Ah, já acostumei, tá, gente? meus amores, se esse episódio tocou seu coração, compartilha com amigas, amigos que também estão nesse processo de resgate. E às vezes tem uma pessoa, falo amigos também, porque às vezes eu tenho uma pessoa que quer compartilhar com amiga, namorada, compartilha com todo mundo. Siga a gente também Sim, para acompanhar as próximas conversas, fiquem atentos. Em breve a gente vai abrir talvez aqui encontros virtuais também, porque o feminino ele se sim, círculo, né? E o seu lugar ele tá guardado aqui com a gente. Então, isso comente, mesmo. compartilha. A gente abriu vários canais, né? Tem o Instagram para vocês seguirem também. Tá no Spotify, tá aqui também no canal no YouTube. E eu vejo vocês no próximo Sim. episódio. Emi, gratidão. Te amo, amiga. Gratidão, amiga. Um Um beijo. beijo a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até a próxima e até o próximo encontro.